Eu nunca fui do tipo que se acostuma fácil com o silêncio. Ainda mais depois que a casa ficou grande demais para apenas 2 pessoas. As manhãs, antes cheias do som da voz dele ligando o rádio, agora eram apenas o arrastar de chinelos no piso frio e o chiado da chaleira. A casa estava cheia de som, mas vazia de voz. Levantei-me cedo, como sempre. Fiz café, arrumei a mesa, passei o pano na cozinha, como quem tenta ocupar o coração antes que ele descubra que está triste. Às vezes me pego pensando se é assim que a saudade gosta de se esconder, entre xícaras empilhadas e toalhas bem esticadas. Lucas ainda dormia. Ou fingia dormir, coisa que aprendeu a fazer quando percebeu que eu achava mais fácil cuidar dele do que conversar. Quando a dor se instala entre mãe e filho, a gente acha que o tempo vai resolver. Esquece que, se o tempo cura, também pode endurecer. Olhei o retrato na estante. Lá estávamos nós 3, eu, meu marido, o sorriso que um dia me acolheu, e o pequeno Lucas, com aquela expressão de quem ainda acreditava que o mundo era justo. 2 anos desde o acidente, e eu ainda não aprendi a conviver com o eco do que não se diz. Peguei o casaco e abri a janela para deixar entrar o ar da manhã. Um vento frio entrou junto e espalhou um papel que estava sobre a mesa. O bilhete da escola pedindo minha assinatura para a excursão. Li o nome Lucas Almeida da Silva, e senti um arrepio simples, desses que o amor dá quando está cansado demais para virar lágrima. Decidi preparar o café dele com mais cuidado, pão quentinho, suco, o mesmo chocolate que ele gostava quando era pequeno. Era um gesto pequeno, mas era o que eu sabia fazer. Deixei tudo pronto, como se o cuidado fosse capaz de costurar o que as palavras não alcançam. Antes de sair de casa para pegar o ônibus do trabalho, bati levemente na porta do quarto dele. Filho, o café tá na mesa. Nenhuma resposta. Só o ruído distante de um videogame sendo ligado, abafado por fones de ouvido. Respirei fundo e contei até 3, como quem segura o choro num copo d'água. Na rua, o céu estava pesado, prenúncio de chuva. Tudo parecia em suspenso, as nuvens, o ar, a minha vontade de entender o que acontecia com meu filho. Eu só não sabia que, em poucos dias, aquele mesmo silêncio que me perseguia seria o mesmo que quebraria o rumo das nossas vidas para sempre. Às vezes o passado não vem em lembranças, vem em ruídos. O estalar de uma porta, o cheiro do café queimando, e de repente, lá estou eu outra vez, naquele fim de tarde em que tudo pareceu desabar. Foi a última vez que eu e o Marcelo discutimos. Ele queria passar o fim de semana fora com os colegas de trabalho, e eu queria que ficasse em casa. Lucas estava gripado, a febre subia e descia feito maré teimosa. É só um fim de semana, Ana, eu mereço descansar um pouco, ele disse, tentando sorrir. Mas eu já não conseguia sorrir de volta. Descansar? Lembro-me de ter dito, a voz entrecortada. E eu? Quando é que eu descanso dessa ausência que mora aqui dentro? Ele ficou calado por alguns segundos, os olhos marejados. Hoje acho que era arrependimento. Na hora, achei que fosse indiferença. A discussão cresceu, o tom subiu, e Lucas apareceu na porta do quarto com aquele olhar assustado, como quem teme que o mundo vire do avesso. Foi ali, no meio daquela bagunça de palavras e de mágoas, que Marcelo se aproximou de mim. Estendeu a mão, como sempre fazia quando queria encerrar uma briga sem pedir desculpas. Eu te amo, Ana. Só não sei mais como demonstrar. Desviei o olhar. O orgulho falou mais alto. Talvez se eu tivesse segurado a mão dele. Talvez a conversa tivesse sido diferente. Em vez disso, saí do quarto e disse por cima do ombro: vai logo, antes que a chuva comece. Algumas horas depois, veio o telefonema. Um caminhão, uma curva, uma vida interrompida. Desde então, aquele instante ecoa dentro de mim como uma canção inacabada. Jurei que nunca deixaria o medo entrar em casa. Mas ele chegou antes que eu percebesse. Naquela noite, depois do velório, eu olhei para o Lucas dormindo no sofá, abraçado ao travesseiro do pai. Acariciei o cabelo dele e prometi em silêncio: eu vou ser forte por nós dois. Mas o tempo passou, e às vezes ser forte demais nos torna distantes. Agora percebo que minha força virou muro, não abrigo. Talvez seja por isso que o silêncio de Lucas dói tanto, porque, no fundo, é o eco exato do que eu mesma um dia deixei sem resposta. Nos últimos meses, Lucas parecia outro. Não era mais o garoto que ria alto das próprias piadas, nem o que inventava 1000 histórias para o cachorro da vizinha. Agora, ele chegava da escola, comia o que fosse mais prático, se comesse, e trancava-se no quarto.
O barulho da tranca virando era o som que mais doía em mim, porque era o aviso de que, mais uma vez, eu ficaria do lado de fora. No começo, achei que fosse apenas a adolescência e suas marés de humor. É fase, diziam as mães dos colegas. Logo passa. Mas mãe sente quando é mais do que isso. Havia algo pesado no olhar dele, um cansaço que não combinava com a idade. Certa noite, bati na porta devagar. Filho, posso entrar? Um segundo de silêncio. Depois, o som abafado da música sendo aumentada. Aquilo foi um não mais alto do que qualquer grito. Fiquei parada ali por alguns minutos, sentindo o coração bater num compasso estranho, entre o medo e a culpa. Será que eu estava errando em alguma coisa? Será que, na tentativa de poupá-lo da minha dor, eu tinha ensinado ele a esconder a própria? Na mesa de jantar, os talheres quase não faziam barulho. Ele mastigava devagar, os olhos fixos em algum ponto distante, como se a cabeça estivesse em outro lugar. Tá tudo bem, filho? Perguntei, com a voz trêmula. Ele ergueu os olhos por um instante e respondeu o que sempre respondia. Tá, mãe. Tudo bem. Mas não estava. O tudo bem dele tinha o peso de uma porta fechada. Tentei puxar conversa sobre a escola, os amigos, os professores. Cada palavra minha caía no chão como pedra. Nada reverberava. Às vezes ele fingia um sorriso, daqueles que murcham antes mesmo de nascer. Comecei a observar pequenos sinais, os cadernos sem anotações, o celular sempre virado para baixo, os olhos vermelhos disfarçados por alergia. Há dores que não sabem pedir socorro, e o silêncio de Lucas era uma delas. Na madrugada, eu passava pela porta dele e escutava o som leve do teclado, a respiração ansiosa. Quis entrar, abraçar, insistir, mas o medo me travava. Tive receio de invadir, de perder o pouco espaço que ainda restava entre nós. Deitei na cama com o coração inquieto. As paredes pareciam guardar os segredos que ele não queria contar. E eu, ali, tentando adivinhar o que acontecia com meu próprio filho, sentindo-me cada vez menor. Já não era a mãe que amparava, era a mulher que esperava um sinal. Foi nessa espera que percebi o quanto o silêncio pode ser barulhento, e o quanto o amor, por si só, às vezes não basta para salvar quem a gente ama. A chuva começou do nada, forte e insistente, como aquelas lembranças que não pedem licença para voltar. Eu terminava de lavar a louça quando percebi o relógio, 8h40 da noite, e Lucas ainda não tinha voltado da escola. O frio que subiu pela espinha não veio do vento, veio do medo. Peguei o celular. Nenhuma mensagem. Liguei. Chamou, mas ele não atendeu. A cada toque, a cozinha ficava mais pequena, o ar mais denso. Vesti o casaco, calcei o primeiro par de tênis que encontrei e saí, sem pensar em guarda-chuva. A rua já estava quase deserta. As poças espelhavam o brilho trêmulo dos postes. Desci correndo a esquina, o coração batendo descompassado, chamando o nome dele. Lucas. Lucas. O som da própria voz se misturava ao barulho da chuva, até que, ao longe, vi uma silhueta encolhida na parada de ônibus. Era ele. Sozinho, encharcado, abraçado aos joelhos. Quando me aproximei, percebi que tremia, mais de tristeza que de frio. Sentei-me ao lado e toquei seu ombro. Filho, o que aconteceu? Ele demorou a levantar o olhar. As lágrimas se misturavam à água da chuva, e a voz saiu quebrada. Mãe, eu não aguento mais. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Nem o trovão conseguiu cobrir o som dessas palavras. O frio da chuva não doía tanto quanto ouvir meu filho dizer que queria desistir. Peguei o papel amassado que ele segurava e vi o carimbo da escola. Era uma advertência, dessas que vêm com as palavras indisciplina e problema de comportamento. Mas, rabiscado atrás da folha, havia outra história. Palavras cruéis, apelidos, risadas de colegas, e ele, calado, tentando suportar sozinho a covardia diária de ser diferente, mais quieto, mais sensível. Senti um nó se formar no peito, a mistura de raiva e pena que só uma mãe entende. Por que você não me contou, filho? Ele respirou fundo. Achei que a senhora já tivesse coisa demais para resolver, desde que o pai morreu. As palavras dele me acertaram como um espelho. Eu que achava que estava protegendo o meu filho da dor, só tinha ensinado ele a esconder a dele. Ajoelhei-me na frente dele, nem ligando para o chão encharcado, e segurei seu rosto entre as mãos. Olha para mim, Lucas. Eu tô aqui. Eu devia ter te ouvido antes, mas tô aqui agora.
E não vou deixar você passar por isso sozinho. Tá ouvindo? Ele chorou mais forte, e eu também. Abraçamos ali mesmo, no meio da chuva, sem pressa de ir embora. O barulho dos carros distantes parecia o som do mundo seguindo adiante. Mas, para nós, o tempo parou. Quando voltamos para casa, molhados e cansados, senti que algo tinha mudado. Ainda havia dor, sim, mas também havia verdade. Naquela noite, percebi que amor não é prometer força eterna. É ter coragem de se molhar junto quando o outro já está cansado de correr da tempestade. Na manhã seguinte ao temporal, o sol apareceu tímido, quase com vergonha de brilhar. A casa ainda cheirava a roupa molhada e a arrependimento, mas havia um silêncio diferente, não aquele que machuca, e sim o que deixa espaço para respirar. Olhei para o Lucas dormindo no sofá, enrolado na coberta, os cabelos ainda bagunçados da noite anterior. Era como se o peso que ele carregava tivesse finalmente encontrado um lugar para descansar. Fiz café e sentei ali, observando seu sono tranquilo, jurando para mim mesma que aquele seria o começo de algo novo. No trabalho, pedi uns dias de folga. O chefe franziu o senho, mas não insistiu. Voltei para casa decidida. Era hora de cuidar da gente. Não com remédios ou discursos, mas com tempo e presença, aquilo que a pressa da vida costumeira tinha roubado de nós. No primeiro dia, o estranhamento foi quase cômico. Eu tentando puxar assunto, ele respondendo com monossílabos. Fiz panquecas, queimei metade, e ele, entre um sorriso tímido e outro, soltou. Acho que o cachorro cozinharia melhor, mãe. Rimos. E aquele riso, meio sem graça, foi o primeiro tijolo na reconstrução do que tínhamos perdido. Nos dias seguintes, fomos retomando pequenas rotinas. Caminhadas curtas pela praça, tardes pintando a parede descascada do quarto dele. O azul que escolheu parecia o céu depois da chuva. À noite, assistíamos filmes antigos, e vi o quanto o tempo pode curar quando é bem gasto ao lado de quem se ama. Teve um momento em que ele me olhou e disse: "Sabe, mãe, é bom te ver sorrindo de novo." Engoli o nó na garganta e respondi apenas com um "também é bom ver você, filho." Às vezes recomeçar é simplesmente sentar junto, sem dizer nada. Descobri, entre pincéis e risadas, que reconstruir um coração não precisa de grandes gestos. Precisa de presença. De ouvir o outro sem pensar em resposta. De aceitar que o amor também pode ser silencioso, desde que o silêncio não seja abandono. Quando a casa começou a ter cheiro de tinta nova e café fresco, percebi que essa mistura às vezes é o perfume da esperança. Lucas já não fugia do meu olhar, e eu já não fugia da minha própria culpa. As feridas continuavam ali, discretas como cicatrizes sob a luz da manhã. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que havia futuro dentro de nós. E que, talvez, o milagre não estivesse em esquecer o que doeu, e sim em encontrar um novo jeito de continuar amando, um dia de cada vez. Voltar a escrever foi um impulso. Talvez porque as palavras sempre tenham sido meu abrigo quando a voz não dava conta. Depois de tantos dias tentando preencher as lacunas com pequenas alegrias, percebi que ainda faltava algo. Talvez o que ainda me prendia fosse o que nunca disse. Peguei um caderno antigo, de capa gasta, e sentei à mesa da cozinha, onde o cheiro de tinta fresca ainda se misturava ao do café. Nas primeiras linhas, o destino foi óbvio: Marcelo. Querido, já faz mais de 2 anos. Achei que, se não falasse, o tempo apagaria a culpa. Mas não. Ela só mudou de forma, ganhou o rosto do nosso filho. Ele carrega o silêncio que eu deixei crescer. E eu, com medo de errar outra vez, quase o perdi dentro de mim. Sinto saudade de você, mas, mais do que isso, sinto saudade de quem eu era quando nós 3 éramos nós. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando letras, mas continuei. Se foi para me lembrar do que realmente importa. Obrigada. Hoje eu entendo, ser forte não é nunca chorar, é saber recomeçar mesmo molhada de lágrimas. Fechei aquela carta com um suspiro, como quem encerra um capítulo. Depois peguei outra folha. O destinatário, dessa vez, era o motivo de todos os meus novos dias: Lucas. Filho, eu sei que às vezes a vida parece grande demais e a gente se sente pequeno. Eu também me senti assim, e por medo te ensinei a calar o que doía. Queria te pedir perdão por não ter te escutado antes, por ter confundido silêncio com proteção. Você é o melhor pedaço de nós, e é com você que o seu pai continua vivo. Eu te amo, hoje e sempre. Deixei a carta sobre a mesa, dobrada, sem assinatura.
Talvez quisesse que ele encontrasse algum dia, quando fosse maior. Horas depois, ouvi o rangido da cadeira e vi Lucas parado ali, com os olhos marejados e a folha entre as mãos. O coração pareceu parar quando ele me chamou baixinho. Mãe, eu li. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele veio e me abraçou forte, sem pressa, sem culpa, como quem devolve o ar a um pulmão cansado. Você não falhou, mãe. Eu só precisava que você soubesse que eu nunca deixei de te amar. As palavras que eu nunca disse voltaram em forma de abraço. E foi ali, naquele aperto silencioso, que percebi. Às vezes o perdão não chega com desculpas, mas com a simples coragem de se permitir ser de novo apenas mãe e filho, inteiros, imperfeitos, verdadeiros. Os meses passaram com a delicadeza de quem aprende a respirar de novo. A casa, antes tímida, parecia finalmente ter reencontrado a própria voz. O rádio voltava a tocar no café da manhã. As risadas de Lucas enchiam os corredores como música antiga. Até o cachorro da vizinha passou a aparecer mais por aqui, talvez sentindo que o ar estava mais leve. Certa tarde, Lucas chegou da escola com um brilho diferente no olhar. Deixou a mochila no chão e veio direto me contar. Mãe, a professora de português abriu um concurso de redação. O tema é Um Momento que Mudou Minha Vida. Sorri, tentando esconder o orgulho que já me escorria pelos olhos. E você vai participar? Já participei. Entreguei hoje. Ele mordeu o lábio, pensativo. Só não te conto sobre o que é. Ainda. É surpresa. Os dias que antecederam o resultado foram uma eterna mistura de ansiedade e ternura. Ele passava horas revisando o texto, ensaiando a leitura em silêncio, como se carregasse algo maior do que palavras. Quando chegou o dia da apresentação, sentei na plateia do auditório da escola com as mãos trêmulas. Vi meu filho subir ao palco, o microfone quase encostando no queixo, os cabelos devidamente bagunçados, o mesmo garoto que, meses antes, se escondia do mundo. Ele respirou fundo e começou. Meu nome é Lucas, e o momento que mudou minha vida aconteceu numa noite de chuva. Enquanto ele lia, cada palavra sua me atravessava como um eco suave daquela tempestade. Ele contava, com o coração aberto, sobre o medo que sentia, a dor de se calar, o frio da chuva, e o abraço que encontrou no meio de tudo. Foi ali que eu entendi. Amor é quando alguém te encontra no meio da tempestade, mesmo sem saber como te salvar. E, naquele dia, minha mãe me encontrou. Não lembro de ter aplaudido. Só lembro das lágrimas descendo livres, quentes, carregadas de gratidão. Ao fim, ele desceu do palco e veio correndo até mim. O auditório inteiro aplaudia, mas, para mim, o mundo cabia naquele abraço que nos unia de novo. Naquele instante, percebi que os recomeços têm cheiro, o cheiro simples de chuva velha misturada com café fresco. E que o valor de um abraço não está em quanto tempo dura, mas em como ele transforma dois corações que, por um segundo, batem no mesmo ritmo. O sol estava se despedindo atrás das árvores quando me deixei ficar na varanda, com uma xícara de café entre as mãos. A luz alaranjada pintava o céu de lembranças, dessas que não doem mais, apenas aquecem. Do lado de fora, Lucas dedilhava o violão, tentando tirar uma música que ouvia quando era pequeno. A melodia saía simples, meio desafinada, mas de uma beleza honesta que me fez sorrir. Fiquei observando, em silêncio, o menino que um dia temi perder e que agora enchia a casa de som e vida. Havia uma serenidade nova nele, como se finalmente tivesse descoberto o próprio compasso. E em mim também havia paz, não aquela que chega da ausência de dor, mas a que nasce da aceitação. Lembro-me do quanto lutei contra o tempo, achando que um dia ele apagaria a saudade, o arrependimento, o medo. Mas o tempo não apaga a dor, ele ensina o coração a respirar com ela. Entendi que viver não é esquecer o que nos feriu, e sim aprender a caminhar lado a lado com as cicatrizes, sem deixá-las ditar o caminho. O vento da tarde trouxe o cheiro de tinta, ainda vivo nas paredes da casa. Sorri ao lembrar das nossas trapalhadas ao pintar o quarto, das conversas entre um gole de suco e outro. Cada mancha da parede era como um lembrete, imperfeições também contam histórias. Lucas olhou para mim e, sem dizer nada, sorriu. O tipo de sorriso que responde a perguntas que a gente nem faz mais. E eu entendi, estávamos bem. Olhei o horizonte tingido de dourado e agradeci, em silêncio, por todas as tempestades que nos ensinaram a valorizar a calmaria. Afinal, o amor não é o que resta depois da dor, é o que decide ficar, mesmo quando ela insiste em permanecer. Às vezes, a vida prepara para nós um instante que muda tudo,
e quase nunca vem com aviso. Pode ser um olhar, uma palavra, uma chuva no meio da noite. Pode até doer quando acontece. Mas, de alguma maneira, esse momento doloroso é o que impede uma tragédia silenciosa. Quando olho para trás, entendo que nada do que vivemos foi em vão. A perda, o medo, o silêncio. Cada parte dessa história me ensinou que o verdadeiro amor não se mede pelo que oferece, e sim pela presença. Amor é ficar, mesmo sem saber o que dizer. É segurar a mão de quem treme, é sustentar o olhar de quem evita o espelho. Muitas vezes achamos que ajudar alguém exige grandes gestos, mas talvez o que mude a vida de alguém seja apenas a coragem de dizer: eu estou aqui. Tão simples, e ao mesmo tempo, tão raro. Se eu tivesse esperado entender tudo antes de agir, talvez nunca tivesse ido buscar meu filho naquela noite de chuva. E talvez ele ainda estivesse preso no próprio silêncio, ou pior, eu ainda presa na culpa de não ter tentado. Hoje eu sei que ouvir é um gesto de amor tão poderoso quanto falar. E que o tempo, esse velho professor, só ameniza o que a gente enfrenta de frente. Por isso, quem me ouve agora, lembre-se, exista na vida de quem você ama. Mesmo que seja só para oferecer um abraço, um olhar ou um bom dia. Ninguém se salva sozinho, mas é no encontro entre duas fragilidades que a força nasce. E, no fim, é isso que nos muda para sempre, o momento em que decidimos estar presentes de verdade.